Aleluia, louvado seja o Deus de Israel hoje e para a eternidade. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Seja você muito bem-vindo hoje, seja você muito bem-vindo sempre. Esse é o teu, é o meu, é o nosso programa Caminhando com Jesus, que mais uma vez entra no ar aqui pela nossa Salvaterra FM. Também pela live no Facebook. Uma certa dificuldade aqui na transmissão da live, mas daremos seguimento. Deus abençoe poderosamente tua vida, Deus abençoe poderosamente tua casa, tua família, teus sonhos, teus projetos, tudo quanto te cerca, tudo quanto compõe a tua existência. Deus abençoe. Hoje mais um programa Caminhando com Jesus no ar. É mais uma semana de atos proféticos deste altar para com a tua vida, em que o portal espiritual de Deus é aberto e um acesso bem próximo, uma intimidade diferente, digamos assim. Programa Caminhando com Jesus no ar, apregoando a palavra do eterno, sacrosanto, poderoso, soberano, Deus vivo, esta palavra que não falha, que não erra, palavra forte, poderosa, imutável, infalível, palavra do Senhor. E por falar em palavra, hoje Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17, é onde estaremos lendo a palavra do Senhor. Quero logo adiantar aos amados que estaremos orando hoje por cura. Isso mesmo. O Senhor está nos direcionando a assim fazermos. Marcos 16, último capítulo do livro de Marcos, a partir do versículo de número 17. Temos uma palavra da parte do Eterno e logo depois estaremos te direcionando a como você deverá fazer no momento da oração. Você está enfermo? Alguém próximo de você está enfermo? Vai preparando aí o teu psicológico, vai preparando aí o teu espiritual, vai colocando em movimento, em atividade, manifestando obras da tua fé, porque daqui a pouquinho após a mensagem, logo estaremos passando para o momento de oração, orando por cura divina. Amém. E de repente você está bem, graças e glória a Deus por isso, tua família está bem, tudo te vai bem, mas há alguém próximo, membro dos teus familiares, ou um amigo bem chegado, ou até mesmo alguém que você não conhece, mas ficou sabendo que está enfermo. Vamos orar por todos quantos em nome de Jesus. Amém? Nossa amada irmã Norde Paz já está conosco, os amados irmãos lá de Macapá. A nossa querida irmã Rosilene Gonçalves também já está conosco aqui na 11ª Rua, no bairro do Marabá, em Salvaterra. Nossa amada irmã Rosimeire Neves também já está conosco, nosso nobre evangelista Charles Assunção. Deus abençoe poderosamente vossas vidas em nome de Jesus. Os amados que estão conosco pelas ondas da nossa 87,9, a nossa Salvaterra FM. Às vezes existem feridas, ferimentos que parecem que nunca irão sarar. Quer sejam os tais no físico, no corpo, quer sejam na mente, na alma, mas Deus é a cura.
Deus tem o bálsamo, tem o óleo, tem o azeite de Gileade para passar. Às vezes nós olhamos para acontecimentos em nossas vidas que são meio estranhos. Às vezes passamos por dificuldades tão grandes que parece que nós não iremos suportá-las. Às vezes, ferimentos que insistem em não cicatrizar. E lá uma vez ou outra, você sabe aquela regra, né, que acontece, penso que na vida de todos. Quando você tem um ferimento, quando você tem um baque, você só bate naquele lugar. É sempre naquele mesmo lugar que você bate, e a dor não somente volta, mas em uma proporção sempre maior. Deus é aquele que cura, que sara as feridas. Amém? É por isso que nós estamos aqui. Por isso, cá então, Ele nos colocou para que nós apregoássemos a sua palavra, para que a tua vida fosse alcançada. Quantas vezes você já participou do programa Caminhando com Jesus? Quantas mensagens você já ouviu? Ou de repente hoje você está ouvindo, acompanhando pela primeira vez? Fique certo de que Deus coloca no ar o programa Caminhando com Jesus por preocupação para com a tua vida. Por conta da tão grande importância que Ele dá à tua vida, aquele que se preocupa com você, aquele que se importa com você, aquele que quer ajudar, quer contribuir, quer sanar, quer resolver, quer fortalecer, quer operar um milagre. Então estamos em todo tempo vindo, quer estejam momentos bons, quer estejamos em embates em níveis altíssimos, estamos sempre vindo para dizer para você que o Deus ao qual nós servimos, o Deus no qual nós cremos, é um Deus poderoso. E não é uma questão romantizada ou uma tentativa de cauterizar a mente de alguém de alguma forma para que haja uma concordância naquilo que estamos a falar, a dizer. Mas é com o desejo de que todos saibam, de que todos vejam, que se nós estamos voltando, que se nós estamos aqui, que se nós estamos pregando, que se nós estamos anunciando, que se nós estamos falando deste Deus, é porque coisas também Ele fez, coisas também Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Tem feito grandiosas obras em nossas vidas. Então, por conta desta graça, desta misericórdia, desta largueza, desta gordura, no sentido de fartura de coisas em todas as esferas, é que nós estamos aqui. Estamos aqui dizendo vai dar certo, estamos aqui dizendo vai acontecer, estamos aqui para impetrar toda sorte de bênção sobre a tua vida, estamos aqui para batalharmos em altíssimo nível, o mais elevado que for, para que você vença. Porque Deus nos estabeleceu, nos comissionou, nos instituiu para que cá estivéssemos, e com certeza, como falou Jesus em João 14, quando ele fala não se turbe o vosso coração, ele lança uma promessa dizendo, olha, eu vou rogar ao Pai para que ele vos envie o Consolador, e ele deixa bem claro, se não fora assim, eu vos teria dito, se assim não fosse, eu vos falaria. Então, se fosse para falar de um Deus, de um evangelho, de um alguém que supostamente, que remotamente, que dentro do talvez, e que diante de certas possibilidades pode ou não pode, sim ou não, atuar, operar ou trabalhar, nós não estaríamos aqui, nós não viríamos mais. Porque nós não estamos aqui para persuadir, nós não estamos aqui para enganar,
Nós não estamos aqui para trazer uma história fictícia, nós não estamos aqui para falar de mitologia, nós não estamos aqui para pregar cultura. Estamos aqui para falar de um Deus, de um Jesus, de um Pai, de um Santo, de um Eterno, de um Soberano, de um Tremendo, de um Infalível, que tem operado grandiosamente, de contínuo, como uma fonte que jorra para a vida eterna, como uma fonte que não tem como secar, como cessar, como parar. É justamente para alcançar a tua vida. Rios de águas vivas, rios de vida indo em tua direção. Programa Caminhando com Jesus. E o nome do Senhor sendo glorificado através desta ferramenta. Amém. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17 a seguir. Podemos ler? Você já achou a referência? Amém? Podemos? Quero louvar a Deus pela vida da nossa amada irmã Rosemary Neves e também aqui a nossa Milena Régia. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus a vida de todos quantos. Nós faremos assim, deixa eu situar os amados concernente a como deveremos fazer. Nós estaremos daqui a pouquinho no momento da oração. Amém? Você sabe quando nós encostamos, esbarramos em alguma coisa, tipo, exemplo, uma parede que está sendo pintada, um lugar que está um pouco sujo, nós levamos a mão em direção ao local e começamos a passar a mão para tirar a sujeira, sabe, né? Às vezes nós somente passamos a mão, às vezes nós batemos com um pouco mais de força, mas a intenção, o propósito é tirar aquela sujeira, aquilo que está ali com certeza incomodando, né? É assim que você deverá fazer. Amados, é uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de intrepidez, é uma questão de ousadia, é uma questão de coragem, é uma questão de obra de fé. É certo que a palavra que nós iremos ler, ela nos dirá: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É importante entendermos o significado e a prática do impor as mãos. Não somente direcionar, não somente colocar em cima, mas você vai poder tocar. Hoje você não vai colocar, digamos, a mão sobre o lugar afetado, a mão sobre o local da enfermidade ou sobre o corpo, de repente todo está padecendo por conta de tal enfermidade. Mas sempre há o epicentro, ou seja, a origem onde as coisas estão acontecendo, né? Um problema estomacal, você vai, claro, em direção ao estômago, em direção à barriga. Você está entendendo? Só que você não vai ficar com a tua mão parada em cima.
Assim como você toma a atitude de remover a sujeira quando se encosta em algum lugar, passando a mão, batendo, você vai estar passando. Se o problema é na área cardíaca, você não somente vai colocar a tua mão em direção ao teu coração, sobre o teu coração. Você vai estar passando a mão e tirando. Você está entendendo? Vamos ou não vamos? Porque tipo assim, amados, se esse Deus pode, Ele diz que pode. Se esse Deus faz, Ele diz que faz. Se nós cremos e Ele tem prazer em honrar a fé, porque se faz importante que nós nos aproximemos dele crendo. E que esta fé, nós já falamos muitas tantas vezes aqui, esta fé não pode ser aquela fé tímida. Porque o centurião poderia olhar para Jesus, a exemplo, e dizer: não, eu nem vou me aproximar dele porque de repente ele não vai me receber. Não vou me aproximar dele porque de repente até ele pode me distratar. Não vou me aproximar dele. A mulher do fluxo de sangue é a mesma coisa. Mas eles foram audaciosos. O próprio Jacó, quando ele luta com o anjo no Val de Jaboque, não diferente, distante de tal. Você está compreendendo? Porque o anjo poderia estar dizendo a ele, como falou: me deixa ir. Já é chegado o dia, já está raiando, já está, e eu preciso. E aí ele poderia apresentar, buscando apresentar uma forma educada de reagir perante a ação do anjo, e dizer: não, tudo bem, pode ir, sem problema algum. Não, mas ele segurou. Ele segurou. Você está entendendo? Então a gente vai para cima, em oração, com obras de fé, porque conquistado na cruz do Calvário já foi. Alguém, de repente, por uma ignorância, de repente por ser indouto, possa pesar na balança de forma enganosa, tipo: não, mas no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53, vem dizer que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Se ele levou sobre si as nossas enfermidades, por que essas enfermidades estão aqui? Entendamos que quando a palavra de Deus diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele está dizendo, no caso o profeta Isaías e posteriormente o sacrifício na cruz do Calvário, está dizendo, está sendo concluído que a cura, ela está aqui, que vitória já existe, que alcançar, ele já alcançou. Mas nós precisamos ter atitude. Não é questão de não, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, até o castigo, né, que foi manifestado sobre ele para que fosse trazido a nós a paz. Assim então ele levou tudo, desde o início da tormenta. Porque esse mesmo capítulo diz que por suas pisaduras nós fomos sarados. Eu já fui sarado, mas estou enfermo? Como assim? Ele levou sobre si iniquidade, transgressão, castigo, a enfermidade, venceu a morte, mas eu estou aqui padecendo? Como assim? Não é uma questão de ter levado e ter eliminado, é uma questão de ter levado e ter vencido. Ele já venceu. Já é uma conquista real. Agora só que a chave que vai abrir esta porta, agora esta chave nesta ignição, é a tua fé. É a tua fé. Agora, se você crê que assim fazendo, e ainda vou mais longe, bem mais longe, ajudando-te, orientando-te a como você deve fazer. De repente, a pessoa que está enferma não está perto de você. Está no leito de enfermidade, está hospitalizada, está passando por tratamento, está em observação, está ali no pré-operatório, está... É loucura, pastor, erguer a mão para o alto e orando e ir passando
como que, digamos, a cirurgia será aqui no abdômen, como, digamos, o problema é na coluna, na cervical, na lombar, e eu aqui orando de olhos fechados e passando a mão e tirando aquilo, pode ser loucura, mas é uma questão de fé. Aquilo que nós sempre falamos e que buscamos sempre deixar bem claro é o seguinte: eu creio dessa forma, a fé é minha e eu a usarei da forma que eu bem entender que o Espírito, segundo eu creio, me conduzir para fazer. Agora, se alguém não crer, não deve se levantar para fazer questionamentos, porque ela é responsável e administra a fé dela, não a minha, e cada um assim a sua. Agora, nós que estamos em um conjunto de pessoas que são pessoas que creem, que acreditam, que não somente confiam e esperam, mas com urgência estão precisando, é olhar para, digamos, Naamã, né? Olhar para Naamã, que o profeta Eliseu dá para ele a missão de se banhar no rio para ser curado, ali dar então 7 mergulhos, e ele meio que se recusa. Mas vêm os seus que trabalhavam com ele, que ali o assistiam, disseram: meu senhor, porventura, se o homem de Deus, se o profeta tivesse dito para o senhor fazer algo mais difícil, o senhor não faria? O senhor está questionando porque lá em nossa terra as águas, os rios são mais limpos, são melhores do que aqui. E não é algo que será doloroso para o Senhor, não é algo que será difícil, não tem uma dificuldade ao acesso. Por que não fazer? Aí ele vai e obedece e recebe o quê? A cura. Você está entendendo? Então eu posso, pela minha fé, tocar em alguém que não está perto de mim. É, pastor? Sim, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele. Complete aí. Como é que a palavra de Deus diz? Tudo é possível àquele que porque de verdade Jesus está no barco. Sim ou não? De verdade Jesus está conosco. Sim ou não? Agora, se a dependência de todo o resultado estão em minhas atitudes, não posso ficar parado. Você concorda ou não? Então você pode interceder e tocar na pessoa que está lá longe, em outra cidade, ou de repente em outro estado, ou em outro país, ou na mesma cidade, mas a pessoa no hospital, na clínica, e você em casa. Teve o horário da visita, você foi, mas agora no momento da oração você não está lá. Como fazer? Como fazer? Queridos, fé em Cristo, fé em Deus, neste Deus com D maiúsculo, eu quero aqui deixar bem claro, não mande mensagem, não escreva. Se você for falar de outro Deus ou de outros deuses, você pode ter em total liberdade, está corretíssimo em escrever com D minúsculo. Mas se for falar deste Deus que criou o céu e a terra e que enviou a Jesus para nos, escreva com D maiúsculo. Amém? Escreva com D maiúsculo. Esse Deus que é com D maiúsculo, ele tem um poder. Se eu creio nesse poder, se eu creio em suas capacidades, ações, atividades, nos seus milagres, amados, então você vai estar passando, a dor, né, é reumática, a exemplo. Eu penso que os amados já entenderam. Reumática, a exemplo. Você vai passando, né? De repente, problema na corrente sanguínea, problema no sangue.
Quando você estiver enxergando aí as artérias, as veias, você vai passando e vai tirando. Em nome de Jesus, e sendo purificado. Entendido? Amém? Vamos ler a palavra do Eterno em nome de Jesus e logo estaremos no momento da oração. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno. Marcos 16, versículo 17 a seguir. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, aqui está doentes, né? A minha tradução. E estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram pregando por toda parte e o Senhor cooperava com eles, afirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Deus de sinais, Deus de maravilhas, é o Deus do programa Caminhando com Jesus, o Deus no qual nós cremos piamente. Amém? Uma autoridade que foi dada por quem tem essa autoridade, por quem é esta autoridade. Primeiro que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Por isso a Bíblia diz, claro, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se está cheio de Deus, qual será o assunto? Mas é muito lindo nós começarmos lendo o versículo de número 17, porque ele nos disse assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Acompanharão os que crerem. Esse crer, eu entendo que da parte do Eterno para convosco, para conosco, é aquele crer de seguir em frente. De seguir em frente. Eu quero aqui rapidamente dividir, compartilhar com os amados o seguinte: com essa questão de nós publicarmos os vídeos, né,
Tem uns 2 dias que nós não colocamos nada no canal no YouTube, por conta de ocupações, tarefas, enfim. Mas essa questão de nós estarmos editando para colocarmos em outras plataformas, para pessoas serem alcançadas, muitas pessoas têm compartilhado. É muito interessante pessoas compartilharem, pois outras pessoas estão recebendo, sendo alcançadas, para elas está sendo direcionada, porque quando alguém compartilha, ela já tem um endereço. Deus está falando por intermédio dessa obra, por intermédio desse trabalho. Só que na questão editar, muitas das vezes nós temos que ver até um vídeo curto, repetidas vezes, muitas vezes. E o Senhor vem falando, o Senhor Deus vem operando, o Senhor Deus vem trabalhando. Eu até estava vendo outro dia um vídeo aqui do programa Caminhando com Jesus, em que eu estava falando sobre a fé, não a fé da bonança, não a fé do tudo bem, a fé do meio da tempestade, a fé do olho do furacão. É dessa fé que nós falamos, porque o inimigo ele vem com o seu projeto pronto, ele vem com as suas armadilhas bem elaboradas, arquitetadas, elas vêm realmente querendo que nós aceitemos. Não, é assim mesmo, eu tipo meio que estou levando como Deus quer, sabe, aconteceu tal coisa, mas isso daí é assim mesmo, é dentro do natural, é dentro, sabe, daquilo que o homem ele tem que passar. Quem disse? Quem foi que falou? Porque além de crermos em um Deus que é extraordinário, se nós tomarmos atitude, se nós começarmos a orar, se nós começarmos a adorar, se nós começarmos a cantar canções, se nós falarmos com Ele, o cárcere treme, as correntes são partidas, as algemas são arrebentadas, a cegueira sai, as escamas caem, as vendas são arrancadas. Você está entendendo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e falamos a respeito de fé, nós podemos, como é exemplo do próprio Jesus, que quando sai do Rio Jordão após ter sido batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito de Deus leva ele para o deserto. Leva ele para o deserto. Para o quê? Para ser tentado. Esse mesmo Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, mas também foi mantido ali pelo próprio ou pelo mesmo Espírito, e dali foi tirado. Mudanças de rumo, mudanças de situações, claro que com todo o propósito de Deus, mas que Deus ele tem poder para mudar o quadro, para mudar a situação. Existem coisas que são permissivas da parte de Deus para conosco, mas é uma questão minha, uma questão administrativa. A reação é minha, a decisão é minha, a escolha é minha, e tudo assim como a fé. Embora Ele seja o gerador da fé em nós, como no caso sendo o autor desta fé, embora sendo Ele aquele que vai concluir, que vai trazer a resposta, que vai honrar como o consumador da tal, ou seja, o consumador da nossa fé, a forma como eu vou usá-la é minha. É minha. Sou eu que decido. Não mesmo que eu posso decidir deixar quieto, não vou incomodar o mestre, porque o cego poderia estar ouvindo as pessoas dizendo: ei, cala tua boca, não fala mais nada, não chama mais ele, tu estás incomodando. Para com isso, tu estás sendo uma pessoa inconveniente, tu estás sendo uma pessoa mal educada, tu estás isso, tu estás aquilo. E ele poderia, diante de uma respeitabilidade, diante de uma educação, ainda que superficial, ainda que aparente, ter aceitado. Mas
ele estava obedecendo, estava sendo impulsionado por sua fé. Então, o que é tirar, passar a mão? Nós olhamos para a palavra de Deus e diz que Pedro, o próprio Pedro, quando era sabido que passaria, que estaria, porque Jesus operou e comissionou homens e mulheres de fé, para darem continuidade à sua obra, com o intuito de alcançar pessoas em situações mais difíceis, dentro daquilo que é impossível receber, ter, obter solução, resposta, melhoria, mudança e tal. Pedro, comissionado, recebendo desta unção, porque ele próprio bem fala aqui em Atos 1:8, se não estou eu enganado, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Receber poder para quê? Receber autoridade para quê? Então Pedro, ele passava e só a sua sombra, ao passar por pessoas, curavam enfermos. A sombra de Pedro era usada para curar. Você olha até o próprio profeta Eliseu, já morto, só os restos mortais ali na cova, e quando é lançado alguém que tinha morrido para ser então sepultado, no mesmo, quando ele toca nas ossadas, nos restos mortais, o morto ele torna a viver. Por quê? Porque havia, se a Bíblia diz, veja a matemática, se a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, no caso ele habita em nós. Nós somos os santos de Deus. Mas ser santo é não ter falha, não ter pecado. Quem disse? Quem foi que falou que ser santo é deixar de ser pecador? Ser santo é estar se arrependendo, sendo lavado, sendo purificado, voltando, consertando em todo tempo, todo dia. Por isso a Bíblia nos aconselha a nós não permitirmos com que o sol se ponha sobre a nossa ira. Para que nós estejamos o quê? Com as nossas vestiduras o quê? O todo tempo alvas, em todo tempo limpas. Você está compreendendo? Você está entendendo? Então, se a sombra de Pedro curava, o Deus que ele servia, no qual ele cria, de quem ele recebeu poder e autoridade, por intermédio da sua sombra fez obras. O que é eu passar a mão aqui? Não pode? É errado? Tá, quem foi que falou? Onde está escrito isso? É uma questão de fé? Vamos para cima. Porque eu creio. E não é só uma questão de um renovo de uma esperança, porque a necessidade é gritante. O renovo de uma esperança porque é o que muito se faz importante nesse momento. Porque você pode construir a maior riqueza, o maior tesouro nesta terra, materialmente falando. Mas para tirar uma pessoa de um leito de enfermidade, você não pensa duas vezes em se desfazer de tudo, se for para ter em troca a saúde, se for para ter em troca a vida. Se você pudesse trazer alguém de volta e que a aplicação ou se desprender dos teus bens para que tal pessoa voltasse à vida, você faria ou não? Porque em muitos casos e na maioria, isso é em caráter de urgência. O milagre urgente, o qual você está precisando, tipo, para ontem. Quando nós terminarmos o momento da oração,
em que você estiver, né, ou que você ter passado a mão, depois você bate as duas mãos assim, como que após ter tirado a sujeira, a impureza, no caso então a enfermidade do local, você vai estar limpando as tuas mãos e jogando isso fora. Vamos então falar com Ele? Vamos então falar com o Pai? Vamos. Amém? Queremos louvar a Deus aqui antes do momento da oração pela vida da nossa amada irmã Juliana Carvati. Comenta ela aqui dizendo: boa noite, sou de Major Vieira. A paz do Senhor. Programa Caminhando com Jesus, em especial a palavra de Deus está e tem chegado a lugares, tudo para a honra e glória dele. Amém. Vamos falar com Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Faça assim, criamos nós, porque se a oração de um justo pode muito por sua eficácia, imaginemos muitos, porque eu quero estar te ajudando na tua fé, na tua oração. Amém. Senhor Deus querido e santo, tudo tu podes, meu Pai, tudo tu podes. Quem conhece, quem pode esquadrinhar, entender, interpretar, quem conhece esta biologia, quem é, meu Deus, perito em anatomia, quem é, Senhor, médico por excelência, quem é, meu Pai, que tem autoridade sobre espíritos de enfermidade, quem é, Senhor da glória, que pode fazer com que em milésimos de segundo coisas que não somente levariam anos para tratamento e posteriormente cura, ou de repente até mesmo sem possibilidade de cura, pode fazer. Senão tu, Senhor. Eu estou falando, eu estou pregando, eu tenho vindo, tenho aparecido no vídeo. Minha voz ecoa, meu Pai amado, pelas ondas desta emissora, porque eu creio, porque Tu és Deus, porque Tu és soberano. O que são as entidades? O que é a morte? Meu Deus, com todo o seu poder, com todo o seu reino, perante o Senhor, perante o Teu reino. Eu exemplifiquei, Pai, aqui dizendo, e Tu já havia me colocado isso na mioleira para que assim então eu fizesse, que era para as pessoas estarem passando a mão, não somente colocando sobre, de forma de parada, mas passando a mão como que se tirando sujeiras, como que se tirando, meu Pai amado, enfermidades, para saírem desse corpo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu creio.
Por que eu estou falando assim? Porque não é somente uma questão de crer, é uma questão de uma grande necessidade que essa pessoa tem, que nós todos temos, todos os dias, porque somos dependentes do Senhor, que é a fonte, que é a origem de toda a saúde, de toda a libertação, de toda a cura. O Senhor pode assinar alta de pessoas hospitalizadas hoje. Essa pessoa, meu Pai amado, que vem vencendo etapas, mas que nesse exato momento está bem melhor. O Senhor Deus tem contribuído, tem agido de benevolência, de misericórdia, de bondade, de amor, mas não está andando. Essa pessoa não está andando. Ela pode levantar agora. De repente, meu Pai amado, os problemas, Rei da Glória, nas articulações, de repente, meu Pai amado, debilitada de uma tal forma que não pode se pôr sobre as suas próprias pernas, sobre os seus próprios pés, e se assim o tentar fazer, não conseguirá por muito tempo, não consegue dar um passo. Mas quem és tu, Rei da Glória, perante essas afrontas, perante esses ataques? Quem és tu que criastes o céu e a terra perante esta situação? Essa pessoa, meu Pai amado, que está em observação, essa pessoa, meu Rei da Glória, que sofreu um acidente, meu Pai, e o Senhor Deus já deu livramento de morte, Senhor, mas que de repente até precisará passar dias em casa, sem poder trabalhar, sem poder produzir. Quem és tu? Que porventura, meu Rei da Glória, não teria o poder de fazer com que esta pessoa fique de pé, com que a sua saúde seja restabelecida, seja restaurada, seja renovada, seja posta de novo no devido lugar? Porventura, eu estou falando com alguém que tem os ouvidos agravados e que não pode e que não possa ouvir? Porventura, eu estou falando e eu estou clamando a Baal, a alguém, meu Deus Todo-Poderoso, que está com os seus braços encolhidos e não pode salvar? Como o profeta Elias, meu Rei da Glória, que falava para os profetas de Baal, dizendo-lhes: clamem mais alto. Quem sabe ele está dormindo. Porventura, o Deus do programa Caminhando com Jesus é aquele que dorme? Porventura, o Deus do programa Caminhando com Jesus é aquele que dormita, é aquele que cochila, é aquele que se ausenta? Então o profeta vai e diz para os tantos quantos ali: então clame mais alto. Quem sabe ele viajou? Será que perante ti, Senhor, a distância impossibilita? Pai, sabes muito bem a fé que me deste, e sabes muito bem como eu busco administrá-la. Estou em Salvaterra, no Marajó, no estado do Pará. Minha fé pode fazer com que eu toque em qualquer pessoa, por mais que esteja dentro de um foguete no espaço, em oração. Porque se eu estender as minhas mãos, elas necessariamente não chegarão lá no tocante ao físico, ao material, mas as tuas mãos serão as extensões das minhas mãos. Assim como desta pessoa, que começa agora sobre o local afetado, o local da enfermidade, da dor, do baque, da infecção, da inflamação, enfim. Começa a passar a mão e retirando. Ou de repente a pessoa por quem ela está a interceder, Senhor, não está perto, mas ela estende a mão e começa a passar, vendo a parte do corpo daquela pessoa enferma. Essa pessoa que de repente recebeu o diagnóstico
e que o médico falou que a grande solução é amputar. Poderão ser feitos novos exames para constatação? Sim. Agora, qual é o nome que será glorificado, senão o teu? Porque eu creio que se essa pessoa que está orando comigo assim o está fazendo, pode ser loucura para alguns, para tantos, para quantos, ou de repente para muitos. Mas para nós é a manifestação do teu poder. E só quem está nesse momento de urgência, nesta resposta, neste milagre, é que sabe o quanto precisa e a alegria que é poder te ter e receber esta resposta. Então, porventura, tu és aquele que não age, tu és aquele que não entra em socorro, tu és aquele que está ausente, ou que está desanimado e agora não está muito interessado em cuidar, em responder? Não, não. Tu, meu Rei da Glória, tu és o Rei da Glória. Tu, meu Senhor, tu és o médico por excelência. Tu pode, meu Pai amado, mudar este sangue. Sim. Tu pode mudar este sangue, tu pode transplantar, tu pode, meu Pai amado, ainda esta madrugada ou nesse momento, Senhor, operar uma cirurgia espiritual. Nós olhamos para a fila de espera de transplantes, pessoas que estão na fila aguardando. Olhamos para aquele homem no tanque chamado Betesda, que a sua dificuldade de locomoção impossibilitava ele de chegar até as águas quando então agitadas. Então entendemos, ou digamos que aqueles que podem se aproximar, chegar até o Senhor, no caso, as águas em movimento, assim o estão fazendo. Mas e quem está em coma? Aquele que está em coma induzido. Nós podemos crer por ele, sobre sua vida? Podemos, porque tudo é possível ao que crê. Então vai saindo agora as enfermidades dessas articulações, desses joelhos, essa pessoa que não faz tempo que não está se agachando, porque até se agachar é fácil, mas levantar novamente é uma luta. Toca nesses joelhos. A sombra de Pedro curava por conta da tua presença, sobretudo por conta de que ele cria, de que ele acreditava em ti, ele estava ali no teu nome. E a tua palavra está a nos dizer, como nós a lemos, que se nós crermos, pedirmos no teu nome, a coisa acontecerá. Então, que o meu irmão, a minha irmã esteja a passar a mão e falando, vai saindo em nome de Jesus, saindo em nome de Jesus, saindo em nome de Jesus, essa gastrite do inferno, que a pessoa passe a mão, vá retirando e dizendo, saindo, toda gastrite. Pessoa, não é somente o gostar, o amar, o sempre comer o feijão
Irmãos, por conta das todas as propriedades, o bem que sempre fez a este corpo, mas nunca mais pôde. A pessoa sempre gostou, principalmente no estado do Pará, de comer farinha. Nunca mais pôde. Esse estômago que não para absolutamente nada, ou melhor, corrigindo, não parava absolutamente nada, está saindo agora em nome de Jesus. Saindo desse mal agora em nome de Jesus. Vem purificando, vem trazendo a cura. Vem, meu Pai amado, libertando. Vem, meu Pai amado, operando. Abençoa esta vida, eu te peço, para a glória e louvor do teu nome. E em teu nome, Senhor, eu te louvo, em nome de Jesus te agradeço, te exalto por este programa, por esta noite, por esse momento, por esta palavra, por essas curas. Então que assim seja. Agora essa pessoa passa uma mão na outra e também limpa as suas mãos, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por isso, muito obrigado por tudo, muito obrigado por sempre. Louvado, adorado e exaltado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.